querido intercessor. Que Deus esteja te abençoando muito nesse dia em que nós estamos aqui para juntos compartilhar um tema tão importante da Palavra de Deus e para a nossa caminhada como intercessores. Um coração perdoador. É o nosso encontro 21 do Guia de Estudos do AMAI. Eu quero iniciar lendo a Palavra de Deus em Mateus capítulo 18, no versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E então Jesus começa a contar aqui uma história para nós, uma parábola. É a parábola do servo impiedoso. E nessa parábola, Jesus fala que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, então foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata para ele. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O que aconteceu então? Esse homem, quando se viu naquela situação tão terrível de uma dívida que ele não conseguia pagar, ele prostrou-se diante do rei e implorou para o rei: tem paciência comigo e eu te pagarei tudinho. Então, no texto aqui, Jesus fala que aquele senhor, ele teve compaixão do servo e cancelou a dívida dele. Preste atenção, ele cancelou a dívida dele e deixou que ele fosse. Bom, esse servo saiu, dali, E quando ele saiu dali, no versículo 28, o que acontece? Ele encontra, segundo o texto, um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. O que seriam 100 denários? Cada denário seria um dia de trabalho, de um trabalhador comum. Então, uma dívida pequena em relação à dívida que ele tinha, que era uma dívida, aqui no texto fala, alguns textos falam sobre os talentos que ele devia, agora aqui fala, nessa tradução, uma grande quantidade de prata. Quer dizer, ele tinha uma dívida, segundo o texto e pelo que nós percebemos pelo texto original, era uma dívida impagável, era, vamos imaginar, milhões de milhões que ele estivesse devendo. E ele foi perdoado, essa dívida foi cancelada. Agora ele encontra o conservo que só devia 100 denários, diante da dívida que ele acabou de ser perdoado, E é interessante que 100 denários, então essa dívida era uma dívida pagável, só teria que ter um pouco de paciência para receber, Mas o que ele fez? Ele teve paciência? Não. A partir do versículo, seguindo no versículo 28, ele agarrou aquele homem e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas diz o texto bíblico que mesmo diante dessa súplica, de uma dívida que era pagável, e veja bem, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida que não havia como ser paga. Ele seria vendido, a sua esposa, os seus filhos, tudo, e não pagaria aquela dívida. Mas agora, diante daquele conservo, ele não exerce misericórdia. Versículo 39, ele não quis. Aliás, versículo 30, desculpem. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Agora então vem o retorno da atitude deste homem de não perdoar, de não ser compassivo, de não ser misericordioso em relação ao seu servo. Então o Senhor chamou-o e disse:
Versículo 32, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Aqui nós temos um princípio muito importante, que Jesus está respondendo e esclarecendo a questão que Pedro levanta sobre o perdão. E ele está mostrando para nós a importância de nós perdoarmos. Aqui nós temos o exemplo, né? Claro, nós fomos pagos como servos de Deus, né? Chamados através de Jesus Cristo de uma dívida impagável, porque nós merecíamos a morte. Mas Jesus nos resgatou e Deus em Cristo nos perdoou pelo sangue do Filho que foi derramado por nós. Em Cristo nós fomos perdoados de uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. E a questão aqui na aplicação é que nós precisamos ter a atitude correta e liberar e perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus encerra no versículo 35, falando: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se de cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Esse texto é um texto que nos traz algumas lições muito importantes sobre o perdão. Ele é uma parábola que nos ensina muito sobre o valor, a importância do perdão. O perdão é um princípio bíblico que foi enfatizado seriamente por Jesus. Quando Jesus foi questionado ali pelos seus discípulos, quantas vezes deveria perdoar, quando Pedro perguntou isso para ele, Jesus claramente ensina que o perdão não tem limites. Nós entendemos que perdoar é cooperar com Deus para que Ele trate nossas vidas e aqueles que nos ofenderam. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos o outro, nós estamos cooperando com Deus. Perdoar não é exigir os seus direitos, mas é ceder os seus direitos. Você tem o direito de reter, aquele me ofendeu, fez algo que me magoou, que entristeceu, que me machucou profundamente. Mas eu não tenho o direito de resistir, eu tenho que liberar o perdão. Porque quando eu libero o perdão, eu permito que Deus trate a vida do outro. E Ele, claro, trata a minha vida também, me curando, me restaurando daquela mágoa, daquela situação, daquela ofensa, daquela dor, que muitas vezes são dores profundas. Mesmo dores profundas, nós não temos o direito de resistir a perdoar. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Lembremos que Deus nos perdoa mesmo sem merecermos, como nós acabamos de falar. Nosso destino era a separação eterna, mas graciosamente Deus nos resgatou em Jesus Cristo. Pelo seu sangue nós fomos perdoados. Aleluia! Como nós podemos ser vitoriosos nessa obra de restauração na questão do perdão? Para sermos vitoriosos na questão do perdão, nós precisamos deixar de nos concentrar em nós mesmos. Eu estou sentindo isso, eu fui ofendido, eu mereço resistir, porque eu fui a parte que perdeu, que foi a parte que foi afetada. Não tinha o direito de fazer isso comigo. São algumas coisas que nós, na hora que passamos por um momento assim, para resistir muitas vezes ao perdão. E nós até temos uma justificativa natural. Mas quando assim nós fazemos, nós nos conformamos à situação e não ao princípio bíblico. Então nós agimos com rancor. A nossa atitude, fica semelhante àquele que nos ofendeu. E é como aconteceu com esse homem. Ele tinha uma liberação, como Deus nos liberou em Cristo Jesus, de uma dívida impagável. E então ele não perdoou o outro que ele deveria, o seu conservo, ele deveria exercer. A misericórdia que ele recebeu, ele deveria passar para a frente. E ele não exerceu a misericórdia para com aquele que ali naquele momento precisava de misericórdia.
Lembre-se, diz a palavra de Deus, sem lenha o fogo se apagará. Isso está em Provérbios 26, 20. Se nossas emoções estão sob o controle de Deus, a nossa confissão, a busca do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzir, ele vai nos levar ao aprofundamento da nossa caminhada com Jesus. Ele vai nos ajudar para que a gente possa, então, exercer o perdão. E aquele fogo interior de ira, de revolta, de mágoa, vai se apagar. O Espírito Santo vai tratar. O Espírito Santo, nós vamos permitir que o Espírito Santo cure, que o Espírito Santo nos leve no caminho da restauração. Mas se nós estamos retendo, nós estamos chamando mais esse fogo de ódio no nosso coração. E isso vai nos destruir. Isso vai nos afetar profundamente, em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus, como aconteceu com esse homem que nós acabamos de ler na parábola, que afetou o seu relacionamento com Deus. Nossa confissão é importante. A buscar a Deus. Se é difícil, peça ajuda do Espírito Santo, converse com Ele, abra sinceramente o seu coração, porque o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada com Jesus e nos ajuda a liberar, nos ajuda a exercer a ação que nos cabe, que é liberar o perdão. Isso acontece porque nós nos concentramos nele e em como Ele espera que nós reajamos às adversidades. Veja, muito interessante isso. O Senhor tem algo que Ele está esperando de nós, atitude que já está aqui na palavra, já está o que Ele espera de nós. Que tenhamos um coração perdoador, que haja disposição em nós de perdoar. Ele espera isso, a disposição do nosso coração em perdoar. E Ele vai nos dar graça no exercício do perdão. Então, se tem disposição. Mas se não tem disposição, como que o Espírito Santo vai trabalhar? Não há como Ele trabalhar. A graça jamais faltará. O perdão traz libertação do rancor, da amargura e do ódio. Pois ao reconhecer nossos ressentimentos e confiarmos no Senhor, na ação dele em nós deixamos de exigir mudanças por parte do outro e permitimos que Deus nos transforme. Quando nós liberamos o outro, deixa Deus tratar com o outro. Mas ele errou 95%, eu errei 5%. Mas você tem, o teu 5% é o teu 100% de erro. Compreende isso diante de Deus? Então você tem que liberar e pedir perdão e restaurar no que te cabe restaurar. Agora, o 95 dele, se é assim como você imagina, né? Porque também são essas questões, são percepções muito pessoais, mas vamos imaginar que o outro realmente tem errado tudo isso e você tão pouco, mas você vai deixar que Deus trate a vida do outro quando você libera perdão. E Deus vai fazer. E se o outro não deixar? Isso é ele com Deus. Ele vai continuar carregando o fardo. O perdão traz libertação. Perdoar não é esquecer, não é apagar todas as memórias, ok? É bom lembrar disso. Vez por outra a gente vai lembrar do ocorrido, mas sempre devemos reafirmar o perdão liberado. Dizer, não, está perdoado em nome de Jesus. E Deus vai trabalhando os nossos sentimentos, porque aí vem a questão da cura. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos curar em relação à ofensa, enquanto fomos afetados emocionalmente quanto àquela ofensa, o Espírito Santo vai nos tratando em relação àquela ofensa. Isso é muito importante a gente entender a ação do Espírito Santo. Ele é o melhor analista, ele é o melhor médico, aquele que melhor trata, melhor médico da alma é Jesus. E o Espírito Santo é o seu mensageiro, o Espírito Santo veio fazer a obra de Jesus. Então ele vai tratar, ele vai agir na nossa vida, mas nós precisamos liberar para que o Espírito Santo nos trate. É interessante também lembrar disso, né? Que nós precisamos rejeitar sentimentos de condenação. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai nos trazer, então, aquele espírito de paz, de perdão, de alegria,
nem que isso demore, seja um tempo, uma caminhada, mas nós teremos essa libertação total em Cristo Jesus, se nós nos dispomos a perdoar. Lembrando-nos que Deus é fiel para modificar nossos sentimentos à medida que o buscamos e que nele confiamos. O intercessor precisa ter esse coração perdoador, porque senão as suas orações não serão ouvidas. Um coração cheio de amargura, um coração magoado, não tem o poder e a graça para interceder. Ele está limitado, ele está preso nos seus sentimentos, enredado na sua dor. Não há como receber desse amor, para fluir esse amor em intercessão profunda para a vida de outros. Isso nos afeta, isso nos limita, isso gasta por demais as nossas energias e atrapalha totalmente o nosso relacionamento com Deus. Por isso a importância de ter um coração perdoador. Eu quero fechar te contando um sonho, uma experiência que eu tive, uma amiga minha, e que eu acho que vai te ajudar muito se você está passando por alguma dificuldade nessa questão do perdão. Isso já faz vários anos. Eu tive um sonho com uma amiga que eu via pouco, e nós éramos de igrejas diferentes, mas foi próximo a uma reunião que teríamos da região, e então eu encontrei, assim, uns dias depois do sonho. Ele disse, mas olha, né, fulana, tive um sonho com você, um sonho que eu não entendi muito, falei assim, mas, sabe como que alguém fala que sonhou com a gente, a pessoa já fica curiosa, né? Mas que sonho? O que você sonhou comigo? E então eu contei o sonho para ela, e esse sonho foi muito abençoador para a vida dela. Eu aprendi muito também, né, sobre a questão do perdão. Então o sonho era o seguinte: eu sonhei que nós estávamos numa região com muitas piscinas, uma água linda, muito azul, muito límpida, tudo era muito limpo e claro, lindo naquele lugar. E aquelas águas, nós tínhamos acesso a todas aquelas águas. Mas então eu estava lá, havia muita alegria naquele lugar, mas então eu estou caminhando e encontro essa minha amiga. E ela estava assim muito oprimida. E eu olhei e estranhei, porque ela estava totalmente vestida e ela estava carregando algo nas costas. E era um fardo. E eu olhei, mas o fardo que ela carregava era um corpo morto, corpo de uma pessoa. Era um corpo morto que ela carregava. E eu olhei melhor e disse, fulano, o que está acontecendo? E é interessante a reação que eu tenho no sonho, né? Porque ao ver um corpo morto, lógico que a primeira impressão que você tem é sobre uma pessoa que morreu, né? Mas não, é simbólico esse corpo morto, né? Então, porque eu falo na hora assim, meu Deus, fulana, o que está acontecendo com você? Por que você carrega esse corpo morto nas costas? Eu falo assim para ela, enterre esse corpo morto. Olha só essas águas todas, você não poderá entrar nas águas, você não poderá desfrutar das águas, porque você tem que se livrar, você tem que tirar isso de sobre você, eu falo assim para ela. E é só isso o sonho. Então daí eu contei nesse momento, né, esse sonho, e eu estava terminando o sonho e ela já estava desatando a chorar. Né? E ela estava passando, então depois ela compartilhou uma grande luta com uma pessoa de liderança na igreja que ela trabalhava, e essa pessoa estava oprimindo a vida dela em várias situações, e ela tinha tentado acertar a questão e não tinha conseguido de várias maneiras, e ela começou a ficar muito magoada e ferida. E ela disse, é exatamente assim como você falou no sonho, o sonho que Deus te deu esse sonho. Eu estou assim, eu estou oprimida, eu estou carregando isso. E eu disse para ela, então, nós vamos orar agora. E você vai tirar isso. E você vai colocar aos pés da cruz. Jesus vai te dar total libertação. E daí então você vai poder desfrutar novamente das águas. Né? Desfrutar novamente do Senhor. E foi o que aconteceu. Nós tivemos ali um momento tremendo, maravilhoso, e Deus operou uma grande libertação. Eu estou contando esse sonho porque eu creio que Deus
tem algo para fazer aqui, especialmente na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Quem sabe você está carregando nas suas costas um fardo pesado que o Senhor manda você tirar. E a atitude deve ser sua, é liberar perdão. E esse fardo vai cair em nome de Jesus, vai ser enterrado, aleluia, e você vai ser totalmente liberto. Amém? Você crê nisso? Posso orar com você? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela libertação, Pai, de pessoas que estão me ouvindo agora e estão orando comigo sobre situações, mágoas, ressentimentos, Pai, quem sabe há muito tempo guardados nos corações e que estão impedindo a caminhada dessa pessoa, o desfrutar das águas do Senhor. Aleluia! O desfrutar de entrar nas águas do Senhor, da presença do Senhor, das restaurações que o Senhor tem para dar, das águas vivas do Espírito, das ações do Espírito na sua vida, porque estão presos. Senhor, liberta agora, liberta em nome de Jesus essa pessoa que está orando comigo. Seja quebrado esse jugo que está sobre essa pessoa pela falta de perdão, pela ofensa que está retida no coração. Nós agora, Pai, oramos juntas e liberamos no nome de Jesus. Liberamos, Pai. Ó Deus, cortamos, Pai, essas cordas que prendem, ó Deus, essa pessoa, essa situação do passado, em nome de Jesus, e pedimos cura, Senhor, porque o Senhor está lá. O Senhor viu todas as coisas e o Senhor é aquele que restaura, Pai. Restaura a nossa vida. O Senhor é aquele que restaura o nosso passado, que em Cristo Jesus faz novas todas as coisas para uma nova caminhada. Que essa pessoa fique liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse jugo está agora quebrado, destruído, enterrado. Diante agora do poder do Senhor, nós declaramos vida de Deus vinda sobre esse intercessor, para que ele possa cumprir todo o teu propósito, ó Pai, para a glória e honra do teu nome. Amém, amém, querido. Essa semana, continua orando sobre isso, busca a presença de Deus. Se necessário, conversar com alguém, uma pessoa orar com você, caminhar com você no processo, se você entende que precisa, caminhar com você nesse processo. Nós oramos agora, quem sabe você sinta essa necessidade ainda de um acompanhamento, mas não continue assim, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para você e você precisa entrar nas águas, amém? Entrar nas águas do Espírito para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus te abençoe.